Agora sim. Ok. Obrigado. Desculpe interromper a conversa, mas já temos aí um volume maior de internautas nos acompanhando e estamos prontos para iniciar a nossa live de hoje. Sejam todos agora sim oficialmente bem-vindos, sejam aqui aqueles nossos internautas do Brasil e do mundo que já nos acompanham. Nós estamos na quinta live, terceira semana, desde que iniciamos esse movimento de quarentena em função da Covid-19. Eu sou o professor Edson Santos e vou mediar a live de hoje, do mundo para a escola. As evoluções tecnológicas estão acontecendo a uma velocidade cada vez maior, mudando e moldando o comportamento da sociedade. Alguns estudos apontam que nos próximos 20 anos, todas as profissões serão impactadas pela evolução tecnológica. Algumas profissões, inclusive, deixarão de existir. Mas, quando pensamos sobre a educação nesse cenário, percebemos que as transformações não acompanham o mesmo ritmo em sintonia. Porém, nas últimas semanas, a suspensão das aulas em todo o país, em alguns países do mundo também, movimentou o segmento educacional e expôs ainda mais a deficiência do sistema atual de educação em atender a essa nova geração. Por isso, o bate-papo de hoje tratará o tema como a Covid-19 está adiantando o futuro da educação. Afinal, precisamos estar prontos para a ação educacional do futuro no presente. E não mais no campo das discussões apenas acadêmicas ou filosóficas, projetando o depois. O momento é agora. Por isso, hoje estamos muito felizes em receber as nossas convidadas, às quais já adianto reverências e agradecimentos em nome de todos nós. Inicialmente, quero apresentar a doutora Léa Cecília Weissman, vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento do Mindset EdTech Innovation Center em Israel. O Mindset é líder em soluções educacionais de base tecnológica e reúne educadores, pesquisadores, estudantes e empresários para acelerar a inovação e o investimento dessas inovações no cenário educacional. A doutora Weissman também é especialista sobre o impacto da tecnologia de ponta e da cultura da internet na maneira como as novas gerações aprendem e se relacionam com o sistema educacional. Cecília ainda também tem doutorado em psicologia pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, é mestre em psicologia social pela London School of Economics and Political Science. Havíamos divulgado na semana passada a participação do vice-presidente da Tecnologia Educacional, Álvaro Cruz. Ele, por questões que o impossibilitaram de participar da nossa live hoje, estará numa próxima transmissão. E nós não perderemos a qualidade da discussão, iremos contar com a participação e a experiência da diretora-geral de Produtos, Pesquisa e Desenvolvimento da Tecnologia Educacional, Rebeca Barbalat. A Rebeca é formada em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A Rebeca também é especialista em Administração e também em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Reforço os agradecimentos por compartilharem tanta experiência com a gente hoje, doutora Cecília, também a Rebeca. E quero lembrar a você que nos acompanha que você pode participar dessa roda de conversas pelo nosso chat a qualquer momento. Basta enviar sua pergunta, seu comentário e nós faremos de tudo para trazê-los ao ar ainda nessa discussão. Começando o nosso debate, Cecília, gostaria de dirigir a palavra a você. O debate entre as novas gerações e as novas formas de aprender versus um mesmo sistema educacional de décadas já acontecia há algum tempo essas discussões, né? De que forma a pandemia Covid-19 obrigou a essa suspensão de aulas, né? Ela acabou obrigando, evidenciou ainda mais essa contradição. Muito obrigada pela pergunta. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpas à audiência, a todo mundo que está escutando. Eu estou há 40 anos fora do Brasil e certamente vou fazer muitos erros gramaticais, ou vão me faltar as palavras, então eu já
Peço desculpas antes de começar a falar. Mas respondendo a tua pergunta, sem dúvida nenhuma, como você falou, já tem algumas décadas que está havendo um distanciamento importante entre os sistemas educacionais de todo mundo e as necessidades do aluno. Não importa em que país você esteja, Brasil, Finlândia, Estados Unidos, China, todos os países do mundo hoje em dia estão passando por uma crise importante porque os sistemas educacionais não respondem às necessidades do mercado laboral atual, imagina o mercado laboral futuro, e os estudantes se dão conta... Temos de volta os nossos internautas, a equipe e convidados já estão retomando a nossa conversa aqui na sala. E, bom, só para aqueles que estavam nos acompanhando quando o sinal teve uma quebra, né, uma ruptura, pedimos nossas desculpas, são as contingências da tecnologia, da qual nós somos reféns de vez em quando, né, e acabou acontecendo durante a nossa transmissão. Bom, de uma forma ou de outra, fico feliz por estarmos de volta e vocês que estão acessando a sala de novo. E na pergunta original, né, na primeira provocação que eu dirigi à doutora Cecília, a gente perguntava de que forma a pandemia, que obrigou a suspensão de aulas nas escolas do Brasil e do mundo, evidenciou a contradição dessa relação entre as novas formas de aprender de um aluno de uma nova geração versus um sistema educacional que já perdura há décadas, né? Um modelo de escola que há décadas insiste em perdurar. Então, como que a Covid-19 acelerou essa contradição ou evidenciou? Cecília. Tá, obrigada. Quer dizer, eu não vou repetir tudo que eu falei, eu não sei quanto a nossa audiência escutou, mas o que eu estava contando é que as novas gerações, principalmente a geração que são agora nossos adolescentes, pela frustração do que eles recebem dos sistemas educativos, não importa em que país a gente esteja falando, pode ser Finlândia, Estados Unidos, China, Brasil, Israel, não importa, e todos os países atualmente estão numa grande crise, porque os sistemas educacionais não respondem às necessidades do aluno digital, não respondem às necessidades do mercado laboral atual. Imagina o mercado laboral futuro. Então, tem um gap que cada vez é maior entre as necessidades do aluno e o que os sistemas educativos proporcionam. O lado bom dessa história é que as novas gerações estão buscando suas próprias soluções. Quer dizer, eles não passam assim, não vamos fazer nada. Ao contrário, tem suficientes estudos que mostram que eles estão aprendendo e aprendendo muito. Eles estão buscando seus próprios recursos. O que está acontecendo agora com a Covid-19 é que esses alunos, de repente, tiveram que enfrentar um distanciamento físico do sistema educacional. Então, vamos dizer, o medo de todo mundo é que, de alguma maneira, exista uma validação desse sentimento que os alunos já tinham. Quer dizer, durante muito tempo, os alunos pensaram que o sistema educativo estava certo e agora eles podem lidar. Por outro lado, essa distância também vai fazer com que os alunos entendam o valor do sistema educativo. Por exemplo, houve alguns surveys, algumas encuestas que estão mostrando, por exemplo, que os alunos, por primeira vez, estão se dando conta de que o colégio proporcionava uma certa organização no aprendizagem deles. Que a escola tem um valor não só social, porque sempre os alunos deram o valor social à escola, mas mais que isso. O aluno, quando sozinho, ante as coisas que até ele gostaria de aprender, não sabe, vamos dizer, navegar. Ele precisa de uma certa estrutura. Então, eu acho que o fato de estar todo o tempo sozinho também faz com que o aluno entenda isso. Agora, eu não gostaria só de enfocar, Edson, o aluno. Eu acho que o Covid-19 está mostrando para a gente é que o sistema educacional tem vários elementos muito importantes. Um, sem dúvida, é o aluno.
mas tem o professor também por detrás. Uhum. E a gente, uma gama enorme de professores. Tem professores que sempre se sentem muito, logicamente, que tem aquele. Então, o Covid-19 está dando também uma oportunidade de enfrentar a realidade digital. Legal. Eu vejo o Covid-19, Edson, como um grande laboratório. Uhum. Um laboratório. Nós fomos obrigados a enfrentar o que é a educação puramente online, puramente digital. A educação com a base em casa. Então tudo aquilo que a gente pensava, planificava, a gente tem agora um laboratório para provar todas essas teorias. Então, eu acho que está sendo um momento de grandes oportunidades. Outro elemento importante são os pais. Todos os estudos mostram também que os pais, hoje em dia, não acreditam nos sistemas educativos e se tornaram elementos muito críticos do sistema educativo. Hoje em dia, os pais têm que se enfrentar a um role que nunca foi deles. Quer dizer, não só eles têm que ter em casa com os alunos, mas eles têm que ajudar os filhos deles. Quer dizer, eles têm que ser quase o professor. Essa ordem que o colégio dava, agora quem tem que dar o lugar, quem tem que dar são os pais. Então, os pais também estão tendo uma visão muito diferente da função do professor e do colégio. Então, isso também eu acho que vai mudar muito a relação dos pais, o entendimento dos pais do que é o sistema educativo quando os colégios voltam. E, por último, a indústria. Nós, a Rebeca, quer dizer, todos nós, de alguma maneira, proporcionamos o material educativo. Como eu falei, para a gente é uma oportunidade assim, incrível o que está acontecendo, porque a gente está tendo também que entender muito melhor o que é o mundo da educação digital. Uhum. Então, como eu te concluí um pouco e responder a tua pergunta, infelizmente essa doença, que ninguém queria que ela acontecesse, mas ela tornou o mundo digital um grande laboratório onde a gente pode experimentar e desenvolver soluções muito mais adequadas ao mundo que a gente vive. E eu espero, sinceramente, Edson, que com todo o horror que a gente está tendo que ver dessa doença, Sim. isso se transforme também em coisas positivas que melhorem a qualidade de vida. Excelente, excelente. Obrigado, doutora Cecília. Seus esclarecimentos realmente são muito, muito sólidos, né? Muito importantes para nós educadores também. E ainda pegando uma carona na metade final da sua resposta, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Rebeca Barbalat o seguinte. Rebeca, como você percebe, ou se é que você percebe, se as escolas estão assimilando a essas novas tendências diante dessa nova necessidade? Agora nós já estamos falando de necessidade, não é mais um sonho. Você acredita que haverá uma abertura para o que tanto se discutia? Ou seja, dessa vez as escolas vão evoluir nesse cenário de urgência para promover uma transformação real na forma de educar, Rebeca? Oi, Edson. Oi, Cecília. Bom ter a Cecília aqui comigo. Além de parceira de vários projetos, né, Cecília? Viramos grandes amigas, então é bem legal poder compartilhar com ela nessa sessão. Legal, obrigado. Então, vamos lá para a pergunta. Eu acho que tecnologia educacional é um discurso que a gente vem há muitos anos trazendo, tá? E tentando promover. E lógico que tem muita escola que aderiu a muitos projetos de tecnologia, outras não. Mas muitas vezes a gente tem que passar por um processo de tentar explicar para a escola que existe essa necessidade, que o aluno já é diferente, que ele já faz as outras coisas de uma maneira diferente, né? E o que esse momento está trazendo para a gente, eu tenho certeza que agora é a força, né? Nós não estávamos preparados, nem as tecnologias estavam sempre prontas
para esse momento, tá? Para tanta escola precisar virar digital da hora para uma hora para outra. As escolas não estavam prontas. Quando elas tiveram a decisão de parar, foi muito rápida. Não deu nem tempo da escola se preparar e decidir que tecnologia ela ia usar, que conteúdo ela ia usar, como ela ia preparar o professor, como ela ia preparar o aluno, que infraestrutura ela precisa para isso na escola, que infraestrutura o professor precisa em casa, que infraestrutura as crianças precisam em casa para participarem dessas atividades online. Então, o que a gente sentiu aqui foi, a primeira semana as escolas basicamente não fizeram quase nada, fizeram algumas iniciativas e com o tempo elas estão se organizando e podendo continuar o ano letivo delas, né? E usando algumas selecionaram tecnologias. Eu falo de alguns clientes nossos que eram tecnologias que eles já tinham deixado de usar, pediram para voltar a usar, né? Outras tecnologias que nós oferecemos, tá? Nós estamos oferecendo para as escolas que precisam de tecnologia e não tem. A gente está oferecendo até para algumas gratuitamente durante esse tempo, para que elas consigam utilizar, pelo menos nos próximos 3 meses, que a gente acredita. Mas eu acho que depois disso as coisas mudam. Eu acho que não é que a escola vai virar 100% digital, que nós vamos deixar de voltar para a escola, não é isso, mas eu acho que o esforço de tentar mostrar que você precisa ter tecnologia não vai mais existir. Porque eu fui forçadamente obrigada a entender que nós vamos precisar de tecnologia e que o aluno não tem dificuldade com isso, tá? O aluno vai encontrar a forma dele, né? Como a Cecília falou, é lógico que ele vai ter que aprender a se organizar para usar o digital, mas vai ser uma forma, eu acho que nós saímos desse momento Covid com a cabeça das pessoas, dos alunos, dos pais, dos professores, dos donos de escola, né? A gente vinha conversando, temos um vazamento de áudio, acho que da Cecília. Se puder cortar o microfone, talvez ajude. Ok. Hoje nós tivemos uma conferência junto com a Cecília. Nós estávamos com pessoas de, acho que 25 países diferentes no mundo. E é interessante ver que nós não somos diferentes dos outros países, tá? Todos têm dificuldades, todos tiveram que se adaptar, todos estão falando nas oportunidades, na oportunidade das escolas entenderem o poder do digital, né? Então, eu acho que a gente está passando por um processo interessante e, como eu acho que não vai mudar muita coisa nas nossas vidas, tá? Vai mudar na forma de trabalhar, vai mudar na forma, nos valores de cada pessoa, eu acredito. Verdade. Estamos aprendendo a valores para as coisas que a gente nem dava, né? Porque elas eram tão óbvias, né? Verdade. Encontrar o pai e a mãe, abraçar o pai e a mãe era tão óbvio. Talvez muita gente nem desse o valor que isso tem. Verdade. Eu acho que o único jeito que muda os nossos valores de vida, vamos lá mudar os nossos valores de como trabalhar, vai mudar o conceito de como fazer escola. Excelente. Obrigado, Rebeca, pelas suas primeiras considerações. Eu gostaria de destacar a presença dos nossos internautas que nos acompanham. Temos a educação representada lá do município de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Educadores de lá nos acompanham. Obrigado pela interação conosco. O Colégio Convívio também está conosco, de São Paulo. Então nós temos nossas interações aí. Em São Paulo, o Convívio está no município de Bebedouro, né? E temos interações de diversas regiões do Brasil. Estamos sempre muito felizes de receber vocês, tá? O Centro Educacional Maranata, lá em Brejo Santo, no Ceará, interagindo com a gente. Tem bastante da interação e das contribuições de vocês. Vou tentar trazê-las ao ar durante a nossa conversa. Para não perdermos o calor da reflexão, eu queria resgatar, na primeira live, nós tivemos uma quebra de sinal, né, na primeira transmissão, a segunda, e nós dissemos o seguinte: a doutora Cecília Weissman, ela é vice-presidente do Mindset, lá em Israel. E, Cecília,
A Mindset é líder em soluções educacionais de base tecnológica e lá você trabalha com educadores, pesquisadores, estudantes, empresários, todos olhando para a inovação educacional. Me conte um pouquinho, neste momento histórico da trajetória humana, o que o Mindset está pesquisando, o que vocês estão fazendo agora? Ok. Uma das coisas que o Mindset é líder hoje em dia, como você falou na introdução, é que nós nos especializamos no que se chama o aluno digital. Nós exatamente aparecemos no mundo da educação para explorar e desenvolver para o aluno digital. Então, desde que começou o Covid-19, a gente, vamos dizer, acelerou um processo de pesquisa e de desenvolvimento e começamos a desenvolver formas não só de criar soluções, mas formas de trabalho nesse mundo digital. Uhum. Então, por exemplo, em todos os trabalhos do Mindset, a gente traz vários tipos de profissionais. Uma coisa que a gente não acredita, Edson, e a gente acha que essa é uma das razões do colégio se tornou obsoleto, é que o principal produto dos colégios sempre foi o livro de texto. Quando se criou o mundo digital, o que aconteceu? A gente trouxe o livro de texto para dentro do computador. Mas, na realidade, a pedagogia continua exatamente igual. Uhum. Não se mudou a maneira de aprender. Simplesmente pegamos o livro e botamos aqui para o aluno interacionar. Por quê? Porque como se criava um produto educacional, você queria um livro de matemática, você botava vários professores de matemática numa sala, eles decidiam o conteúdo, passavam para o desenhista gráfico e para alguém para fazer o livro. O que a gente diz não é assim que se faz os produtos hoje em dia. Você põe, desde a época de criação de um produto, você usa developers, o graphic designer, o matemático, todo mundo junto e o aluno também. Você põe todo mundo junto e testa o tempo todo o produto desde o momento de conceptualização do produto. Então, o que a gente fez desde que começou o Covid-19? A gente trouxe todas essas pessoas para o mundo digital. A gente faz o tempo todo maratonas digitais. Então, por exemplo, a gente teve que criar rapidamente soluções. Como a Rebeca disse, os sistemas educativos não estavam preparados. Os colégios não estavam preparados para o que a gente tem. Então, a gente criou maratonas, por exemplo, de 20 horas, onde todo mundo trabalhava junto. Developers, designers, pessoas expertos de conteúdo, alunos, e a gente falava para eles, vocês têm 20 horas para pensar em produto. Depois dessas 20 horas, a gente começa a testar. E, por exemplo, é uma das coisas que a gente está fazendo. A gente também está abrindo mais as portas ainda. Como a Rebeca falou, a gente teve hoje uma sessão de 1 hora com líderes de EdTech de todo mundo. Para quê? Para compartilhar os problemas e as soluções que a gente está tendo. A gente está abrindo as portas para educadores e alunos falarem com a gente do problema deles e online a gente trazer a equipe e tentar promover soluções. Então, como eu e a Rebeca estávamos falando antes, a gente, de alguma maneira, está mais ativo do que a gente teve nunca. A gente vê aqui uma oportunidade de ajudar o mundo diretamente, sem ter que passar através do colégio. Vamos entender o professor diretamente, vamos entender o aluno diretamente, vamos entender os pais diretamente. Essa é a oportunidade que a gente tem hoje em dia, para o dia que a gente volta para o colégio normal, a gente sair daqui mais conhecedores da realidade do mundo hoje em dia. Legal, muito obrigado, Cecília. Pegando uma carona nessa tua reflexão, eu gostaria de ouvir um pouquinho da Rebeca, né? Tem uma interação da Evanilda Pintor. Ela diz o seguinte: é o momento das tecnologias serem realmente vistas como educativas, encerrar a ideia do uso de recurso tecnológico como distração ou como um recurso apenas.
Rebeca, você acha que essa é uma das grandes viradas que vão trazer, então, o recurso tecnológico como apenas uma forma de mudar a prática educacional? Mais uma? Veja, eu já acreditava que a tecnologia pode ajudar a mudar novas formas de aprender, antes do Covid, né? Tem vários projetos, nós estamos até com um projeto de pesquisa junto com a Cecília, junto com a Mindset, que nós estamos chamando de Learn Anytime, Anywhere, que é o conceito de que eu aprendo. A gente aprende o tempo todo e toda hora, tá? Mas o aprender da escola é diferente. Então, aproximar esses dois mundos, como eu aprendo quando eu preciso aprender alguma coisa, e aquilo que a escola está trabalhando para que o aluno aprenda, aproximar esses dois mundos, só a tecnologia permite. Né? Então, a gente faz muito tempo que a gente passou do tempo que, se você quisesse aprender a cozinhar alguma coisa, você ia se inscrever num curso. Hoje em dia, você quer fazer Eu fui fazer esses dias chips de batata doce. Né? Não, é sério. Eu entrei no YouTube, escolhi entre 3 vídeos que tinha lá o que eu achei que era melhor, segui o passo a passo e vou dizer que ficou uma delícia os meus chips, tá? Excelente. Antigamente eu não precisava disso. Eu não tinha isso, gente. Eu tinha que me inscrever num curso que eu me ensinar um monte de coisa, no meio estaria os chips de batata doce, né? Verdade. E eu tinha que seguir. Alguém tinha que decidir que caminho eu tinha que seguir para chegar naquilo que eu quero aprender. Hoje não, né? E esse é o trabalho que nós temos que fazer com o conteúdo escolar, né? O aluno pode definir, o aluno aprende de formas diferentes. Pode ser que nem todo mundo fosse usar um vídeo do YouTube, outro ia preferir que alguém demonstrasse para ele do lado, outro ia preferir ler um texto, né? Então, e só as tecnologias permitem isso. Então, eu acho que nesse momento, de novo, eu não acho que é o Covid, eu acho que é um momento que, obrigatoriamente, a gente sendo todas esse desafio, e temos que, é lógico, como a gente fala até agora, né, ninguém gostaria de estar passando por esse momento, por todas essas perdas de pessoas que a gente está tendo no mundo, por toda essa dificuldade de se encontrar, mas vamos tentar enxergar o lado bom da coisa, eu acho que esse é um deles. Excelente, obrigado, Rebeca. Nós estamos ainda com novos internautas, novas interações. A Cristina Almena, de São Paulo, representantes, educadores da Rede Luterana de Educação estão nos acompanhando na nossa live. O Elival Pereira, que é professor também no estado do Ceará, todos online com a gente, trazendo suas contribuições, suas dúvidas, suas críticas, né? Nós temos aqui algumas críticas ao modelo educacional que perdura no nosso país até hoje. E tem aqui a Lucilene Cabreira, ela diz o seguinte, veja, e aí eu peço inicialmente a Cecília, depois a Rebeca pode complementar, quando a Lucilene diz o seguinte: é indiscutível o quanto todos aprendemos e buscamos caminhos da tecnologia. Mas a preocupação que ela vê é no trabalho com as crianças da educação infantil, que ainda não têm autonomia para aprenderem sozinhas. Aqui tem uma reflexão importante, né? E eu quero começar com a Cecília, depois a Rebeca pode complementar. E aí, na educação infantil, Cecília? Sem dúvida, a educação infantil. Cada época da educação, a gente tem que dar respostas diferentes, como a Rebeca estava comentando antes. A gente vive no mundo digital. Eu acho que durante muito tempo houve uma certa um questionamento de que as crianças em educação infantil não deveriam ser expostas ao mundo digital. Eu acho que hoje em dia a gente já sabe que o mundo digital não é perigoso, ao contrário, essa é a realidade que a gente vive. Está aqui, como se diz em inglês, it's here to stay. Agora, o que a gente deve tentar é fazer o melhor uso possível. Eu acho que na educação infantil deve haver, sim, uma ajuda ao aluno a se preparar para o digital.
Tem técnicas que se chamam, por exemplo, a técnica do Makers, que é você, através de um trabalho manual com as crianças de educação infantil, você ajuda elas ao que se chama construir o próprio aprendizado e depois generalizar isso para o mundo digital. Então, o que a gente tem que fazer é conhecer as vantagens do mundo digital para a educação infantil e adaptar sempre junto com o mundo físico. A maioria das pedagogias mais modernas para a educação infantil hoje em dia usam técnicas que se chamam makers, onde existe uma função física do aluno para que ele desenvolva habilidades específicas do mundo digital. Legal. Rebeca, algum complemento? Excelente. Obrigado, viu, Cecília? Veja só, eu acho que a criança aprende sozinha também, tá? Então, eu acho que uma criança pequena aprende muita coisa sozinha, né? Legal. A gente não tem nenhuma metodologia para ensinar uma criança a falar, e ela aprende a língua natal dela quase que sozinha. Então, é lógico que tem um papel grande das escolas e de organizar, de oferecer outros conhecimentos para a criança, mas uma criança tem capacidade. É lógico que você deixar uma criança, ela só come bala, né? Não deixa uma criança pequena tomar todas as suas decisões sozinhas. Esse é o papel do adulto, do pai, da escola, mas e o papel da escola, além de outros conhecimentos, é todo o papel social da criança. Então, é lógico que o tratamento de uma criança na educação infantil é diferente de uma criança no ensino fundamental, e diferente do médio, diferente do superior. Mas não podemos subestimar que as crianças aprendem muita coisa sozinhas. Excelente, obrigado, Rebeca. Agora eu queria, nós estamos, veja, já estamos aí há pouco mais de 30 minutos, nossa live está voando, tem a relevância dessa discussão, a profundidade, né, da contribuição da Rebeca e da doutora Cecília, mas eu tenho uma pergunta agora que ela é extremamente importante, né? Já que o tema que nos traz a essa live é acelerando o futuro da educação, eu vou resgatar o seu trabalho, doutora Cecília, em 2019, quando você foi editora-chefe de um material que trouxe uma forma diferente de olhar para essa questão de tecnologia educacional, cujo título era O Fim da Tecnologia da Educação e o Surgimento da Pedagogia da Relação Máquina-Ser Humano, Máquina-Homem. Conte para nós um pouquinho sobre o que embasa a sua pesquisa dessa edição 2019. Ok. Como eu comentei antes, a maior preocupação hoje em dia da educação em todos os países do mundo é o distanciamento que existe hoje de todos nós. A gente só fala das crianças, mas de todos nós, de como a gente lida com tecnologia e como os colégios lidam com tecnologia. Por exemplo, o telefone, se chama o smartphone. Hoje em dia, o telefone é quase parte integral da nossa vida. A gente vai para comer com o telefone. Por quê? Porque esse telefone, hoje em dia, complementa várias funções que a gente tinha. Hoje em dia, a gente, por exemplo, não sabe o número de telefone de muitos dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos filhos, porque a gente não precisa saber o número do telefone. Eu entro aqui, ele sabe por mim. Eu preciso ir daqui a um outro lugar. Eu não uso mapa, eu peço que o meu telefone me leve, né, com o GPS. Então, de alguma maneira, as máquinas inteligentes já não são mais um instrumento. As máquinas inteligentes tomaram um papel de complemento do ser humano. E no nosso dia a dia, assim, todos nós nos relacionamos com as máquinas inteligentes. O que acontece é que o sistema educativo ficou no passado. O sistema educativo ainda usa a tecnologia como um instrumento. E isso faz com que
se crie dois mundos paralelos. Então, os alunos estão em casa lidando com máquinas inteligentes de uma maneira e entram na classe de aula e começam a lidar com a tecnologia de uma maneira totalmente obsoleta. Então, o que a gente está tentando agora é dizer, vamos terminar com o que se chamou um dia educação tecnológica, que era exatamente a tecnologia a serviço do ser humano, tecnologia como instrumento, e vamos criar uma pedagogia que fala da realidade do mundo de hoje em dia. Eu não sei quantos das pessoas que estão conhecem, mas houve um fato no mundo que, vamos dizer, mudou, que foi, vamos dizer, um fato importante que fez com que as máquinas inteligentes dessem um salto enorme. Existe um jogo chamado Go. É considerado um jogo de mesa, mas que requer maior inteligência. É um jogo muito comum na China e no Japão. Então, houve uma empresa da Google que desenvolveu uma maneira de jogar, vamos dizer, tipo um computador, jogando com o campeão do mundo da Go, e essa máquina ganhou o campeão do mundo da Go. Mas quando essa máquina ganhou o campeão do mundo, a máquina tomou decisões sozinha. Essa máquina foi capaz de pensar. Não foi um programador que disse para a máquina, joga dessa maneira, não. Os programadores tinham dito várias coisas para essa máquina, mas essa máquina foi capaz de desenvolver um tipo de inteligência onde o move, a maneira com que ela jogou foi uma maneira que essa máquina criou. E isso é o que a gente chama a nova geração de máquinas inteligentes. São máquinas que são capazes de pensar, não como nós, mas que têm uma maneira de pensar autônoma. E, na realidade, esse é o mundo que a gente vive. Esse tipo de máquinas estão dentro dos nossos computadores. Então, a gente tem que criar uma pedagogia que se adeque a essas máquinas. E a pedagogia que a gente chama máquina com uma relação simbiótica com os seres humanos. E existem muitas maneiras. Por exemplo, o que a gente chama de adaptive learning. Eu não sei como fala em português. Aprendizagem adaptativa. A aprendizagem adaptativa. Infelizmente, de todas as indústrias do mundo, a educação é a que está menos avançada no que se chama máquinas inteligentes. E a educação adaptativa vai ser o futuro da educação. Quer dizer, de alguma maneira, se está hoje em dia, ainda não existe, mas se está desenvolvendo máquinas que vão adequar as suas soluções pedagógicas para cada aluno. Quer dizer, se a gente tem uma aula com 30 alunos, cada aluno vai receber uma maneira distinta de interacionar com a máquina, adaptado à maneira daquele aluno aprender. E isso se chama a pedagogia máquina adaptada ao ser humano. Excelente, obrigado, Cecília. E a Rebeca, eu dirijo aqui uma das nossas últimas questões, Rebeca. Pensando nesse contexto do que a Cecília acabou de explanar para nós, eu acredito que seja novidade para alguns dos nossos internautas, né, daqueles que estão nos acompanhando, que já existe uma pedagogia olhando para a relação do homem com a máquina e vice-versa, né? E aí isso só confirma que os muros da escola, os muros físicos da escola estão se deitando, né? A escola está adotando um plano horizontal e ela transborda os muros da escola. Uma mensagem, uma consideração sua, Rebeca, em relação ao que a gente pode, de maneira concreta, prometer ou vislumbrar para um futuro próximo na educação do Brasil e do mundo? Então, Edson,
Eu acredito mesmo, eu acho que os muros da escola se abrem, mas a escola continua existindo, ela é essencial nesse processo educativo do aluno, mas ela não é única, né? Então, quando a gente diz que os muros se abrem, é porque o aluno aprende o tempo todo. Então, é o que eu falei antes, eu acho que o máximo que a gente conseguir integrar a vida do aluno com a vida da escola é muito importante. Nós fizemos uma pesquisa recentemente com alunos de ensino médio e eles aprendem o tempo todo, tá? Eles estão jogando, eles estão aprendendo, eles estão pesquisando, eles estão aprendendo, mas eles não identificam que o que eles estão aprendendo fora da escola é aprendizagem. Porque ficou tão ocupado nas nossas gerações que é na escola que se aprende, é a escola que define o que se aprende, que é lógico que ele está aprendendo um monte de outras coisas, mas ele não consegue correlacionar uma coisa com a outra. Então, learning é o que eu vejo na escola, tá? Certo. Aprendizado na escola. O resto, tudo que eu aprendo é meu, é da minha vida, mas não é. Learning é aquilo que eu tenho na escola. Então, a gente perguntava para alunos, né, e a gente citava exemplo de coisas que eles fazem fora da escola, que significam aprendizado, para eles são dois mundos completamente diferentes. E eu acho que quebrar os muros, é lógico, fisicamente, nós não estamos falando de quebrar muros fisicamente, mas entender que nós somos um ser humano integral, não importa se eu estou na escola, se estou fora da escola, eu estou aprendendo, eu estou interagindo o tempo todo. Legal. E você, pegando a pergunta da Bruna, que interagiu com a gente, para finalizar, ela diz que entende que nós estamos passando um momento difícil educacionalmente, mas que superada essa crise, fica óbvio que nós teremos uma grande oportunidade para o mercado de tecnologias educacionais sendo utilizadas da maneira correta. É correto dizer isso? Acredito. Desculpa, Rebeca. Não, eu gostaria de dizer para ela que eu concordo com ela, que agora a gente tem uma oportunidade de ter mais, de ter uma visão diferente da tecnologia, mas eu gostaria de enfatizar uma coisa, Edson, é que eu acho que a gente não falou o suficiente. Seguindo um pouco a última coisa que a Rebeca falou. O que eu acho que vai ser diferente quando a gente voltar não é só que os educadores vão ter mais conhecimento sobre novas tecnologias. A gente vai entender que a pedagogia tem que mudar. Como a Rebeca falou, as crianças aprendem o tempo todo, apesar de não chamar aquilo aprendizagem. O que a gente tem que... Pedagogia tem que ser diferente. Não é só trazer uma tecnologia para dentro da classe de aula, mas é mudar a visão que a gente tem do que é a educação, do que é a aprendizagem. Esse eu acho que tem que ser a maior mudança que aconteça quando a gente abre de novo os colégios. Excelente. Bom, nossa live está terminando. Gostaria de agradecer e me desculpar aos internautas que continuam mandando suas dúvidas, né, suas contribuições, mas nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de deixar esse espaço para a Cecília e a Rebeca, caso queiram deixar algum canal de contato ou uma mensagem, como é que a gente pode encontrar mais dos trabalhos de vocês terminada essa live. Então vamos começar pela Rebeca e depois a Cecília para encerrar. Bom, pessoal, eu fico à disposição, ou por e-mail, ou se vocês quiserem me contactar aqui no Facebook mesmo, tá? Rebeca Barbalatti. O e-mail, se alguém quiser falar comigo, rebeca@positivo.com.br. Tá? Fico à disposição. E dias melhores virão. Espero que a gente se livre desse isolamento o quanto antes possível e do Covid, né? E que todos estejamos com saúde para retornar com tudo. Obrigado, Rebeca. Muito obrigado. E até uma próxima, que não demore muito para chegar. Obrigado. Cecília, sua mensagem e seus contatos. Sim, eu não sei, Edson, como você pode compartilhar com todo mundo a web da Mindset. Ok. Eu estou mais do que encantada de falar com qualquer de vocês, com todos de vocês. A Mindset, desde o dia que a gente abriu há 8 anos atrás, acredita que o mundo hoje em dia tem que ser transparente, a gente aprende o dia inteiro com vocês,
da mesma maneira que hoje eu estou falando, mas amanhã eu vou estar escutando vocês. A Mindset, hoje em dia, tem trabalhos no mundo inteiro. Só para dar um exemplo, a gente está trabalhando com Positivo em Manaus, em Curitiba. A gente agora vai começar um trabalho também em Minas Gerais. Quer dizer, a gente trabalha na Índia, na China, nos Estados Unidos. A gente acredita que só essa conversa, como a que a gente está tendo hoje, faz com que todos nós podamos avançar. Então, eu tenho minhas portas abertas para todos vocês. O Edson compartilha a nossa web. Lá dentro da web tem muitas revistas, tem muitos blogs, tem muitos vídeos onde a gente fala de temas diferentes, e eu posso mandar isso tudo para vocês também. É só vocês escreverem para mim. Foi um prazer enorme. Eu moro há 40 anos fora do Brasil, então eu estou de poder falar com vocês hoje. Excelente, muito obrigado, Rebeca Barbalat, professora Cecília Weissman. Até uma próxima. E olha, estamos muito, muito felizes por termos aprendido com vocês nessa pequena hora de live aqui pelo Facebook da Tecnologia Educacional. Um bom trabalho para todos nós e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.